Ótimo, vamos lá então. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje, terça-feira, nossa última aula de terça-feira, né? Que a partir da semana que vem vai mudar, a gente vai começar a fazer nossas aulas de segunda e quarta apenas. Vamos ver se isso aqui vai ajudar um pouquinho. Ajuda um pouquinho, né? Tava estourando muito. E hoje a gente vai terminar a parte da sessão, aquela sessão da Hatha Yoga Pradipika que fala sobre os crias, tá? A gente começou a trabalhar ela já faz um tempinho. Ontem eu apresentei para vocês o sétimo cria, né? O 6 mais um. E hoje a gente vai terminar aí vendo os últimos versos que estão colocados para a gente entender o que eles são. Tá bom? Então, antes de começar a nossa aula, nós vamos entoar o nosso mantra juntos, mãos unidas em frente ao peito, uma inspiração profunda. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karava Vahai Tejasvina Vaditamastu Ma Vivisha Vahai. Om Shanti Shanti Shanti. E assim nós começamos a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, vamos lá, vamos ver então como é que se encerra essa sessão da Hatha Yoga Pradipika. Vamos ter quatro versos depois do verso sobre Gadyakarani. Então vamos ler. Ele vai dizer assim: Brahma e outros que se dedicaram ao vento purificador Pavana se libertaram do medo da morte. Por isso, deve-se praticar o vento purificador. Pessoal, eu vou lendo, vou parando e a gente vai comentando. O medo da morte é um dos kleshas. Aqui é um assunto profundo também, mas os kleshas são basicamente como se fossem falhas, tá? Que todos nós nascemos com. E um deles é o medo da morte. E para que a gente possa, enfim, alcançar um estado maior, para que a gente possa chegar em moksha, por exemplo, esse medo precisa ser superado. Então, ele está dizendo aqui que quando a gente tem essa dedicação ao vento purificador, existe essa libertação do medo da morte. Deixa eu só tirar um negocinho que está aparecendo na tela aqui para mim, senão eu não consigo prestar atenção. Pronto. Continuamos então. Tá? Então, isso é um ponto importante. Quando o vento está controlado no corpo, a mente tita estável e o olhar fixo entre as sobrancelhas. Vocês se lembram, né? Esse olhar fixo entre as sobrancelhas é uma driste. Não existe o medo da morte. Então, novamente, ele está falando sobre essa questão do controle dos ventos e o medo da morte. Depois que as nadis e os chakras forem purificados pelo domínio do prana, o vento encontra facilmente a entrada para penetrar na Shushumna. Haha, Shushumna, vocês já sabem o que é, né? A gente tem as nadis, que são os canais onde circula esse vento, e os três principais. Aí, gente, quantos nadis a gente tem, pessoal? Isso é um número que vai variar de texto para texto. Tem texto que fala 72 mil nadis. Enfim, mas a gente vai adotar três aí como os mais importantes, que são Ida, Pingala e Shushumna. E eu já expliquei para vocês, são os três, né? Shushumna do meio, Ida e Pingala, né? Estão lá, eles se encontram. E a ideia em Kundalini é fazer passar por Shushumna, porque lá nada passa, tá? Então, basicamente, ele tá falando isso. E aí ele vai dizer o seguinte: eis agora Manomani, quando o vento se move pelo meio do caminho, pelo caminho do meio, a mente Manas, nesse caso, se estabiliza.
Esta é a condição de Manomani, quando a mente fica perfeitamente estabilizada. Então, pessoal, ele está falando muito aqui sobre algumas coisas. É quase como se ele estivesse fazendo uma introdução da próxima sessão. Então, a gente falou sobre crias. Na próxima sessão, ele vai falar bastante sobre pausa respiratória, sobre pranayamas, né? Então, ele já começa a citar esses ventos e ele nos lembra bastante aqui sobre a anatomia sutil, porque ele vai citar nadis, chakras, esse passeio dos ventos pelo corpo e vai citar controle de prana, pranayama, tá bom? Outra coisa, a gente percebe que ele está falando sobre Kundalini também, né? Despertar de Kundalini, quando ele fala sobre esse momento em que vai passar pelo caminho do meio e que a mente está neste estado específico, ele está falando sobre Kundalini. Importante da gente perceber algumas palavras que ele usa aqui. Quando ele fala manomani, ou também umani, isso significa a mente sem mente, ou a não mente. Isso, pessoal, tem muito a ver com o que Patanjali diz sobre o que é yoga. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Ele está falando sobre esse outro estado da mente, né? A aquietação das perturbações da mente. Então, ele está falando sobre esse estado de funcionamento mental que não é ordinário, tá? Então, vamos supor, a gente tem um estado ordinário, que é o estado do dia a dia, que é o estado que acontece sempre. E a ideia é cessar esse estado, mas não é, eu cessei esse estado, agora não tem mais nada. Não! A mente funciona em outro estado. Não é como algumas pessoas falam, deixar um vazio, limpar a mente, não ter mais nada na mente. Não é bem isso que a gente está falando. A gente está falando de um estado outro da mente. Tá bom? Então, basicamente, são esses os últimos versos aí desse trecho da Hatha Yoga Pratipika. Ele vai começar a introduzir o conceito de pranayama, ele vai começar a falar um pouquinho coisas relacionadas à próxima sessão, que é a sessão que ele vai tratar sobre pranayamas, tá bom? E aí, a gente até pode ver mais sobre os pranayamas, mas a minha ideia é primeiro passar por aquilo que está presente na Hatha Yoga Pradipika e não está presente nos Yoga Sutras de Patanjali. Por isso que a gente começou com os Kriyas, tá? Mas depois a gente também pode olhar direitinho para o que a Hatha Yoga Pradipika diz sobre pranayama, o que diz sobre asanas e mais. Tá bom? Maravilha. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje, então, a parte prática, deitadas de barriga para cima. Neste momento, você pode ficar da maneira que melhor te relaxe, que melhor te conforte. Se você prefere, pode ficar com os joelhos flexionados. Se você prefere, pode ficar com as pernas estendidas. O importante é que aqui você preste atenção em si. Comece a levar este olhar para dentro, fazendo o caminho do mais denso para o mais sutil, do mais externo para o mais interno. Tire alguns instantes para se observar e perceber o que o seu corpo está te dizendo agora. Eu vou até cronometrar, mas é importante que a gente tenha esse momento sempre. Então, olhe para si. Lembre que esse olhar é curioso e carinhoso. Faça algo como uma lista mental daquilo que você está aprendendo com o seu corpo.
Então, aos poucos, você vai levando toda a sua atenção para a sua respiração. E comece a perceber como ela acontece no corpo inteiro. Quais são os lugares do seu corpo que são afetados pela sua respiração. Muito bom, perfeito. Se você estava com as pernas estendidas, você vai flexionar os joelhos, apoiar as plantas dos pés no chão. Observe a proximidade da sua lombar com o chão. E nós vamos fazer aquela nossa famosa sequência de pernas, começando com a perna direita. Então, primeiro você traz a perna direita próxima ao seu tronco, flexionando o joelho e abraçando a perna pela frente do joelho. Lembre-se de que existe o vigor e sempre existe também o relaxamento do esforço, e aqui você permanece. Então você estende essa perna lá para o alto. Pode segurar onde você preferir. Se observe. Flexione o joelho direito e faça o 4, levando o seu tornozelo direito lá próximo do joelho esquerdo. E nós vamos trazer agora a perna esquerda próxima do corpo, passando a sua mão direita por dentro das pernas. Sinta o alongamento. E retorna pé esquerdo para o chão. Deixe a perna direita cruzar completamente lá para o outro lado. Os joelhos ficam bem pertinhos um do outro. Mão esquerda segura no joelho direito e traz as duas pernas para o lado esquerdo. E o braço direito se abre na altura do ombro. Você escolhe se vai manter o seu olhar para cima ou se vai olhar lá para a mão direita. Se subir muito o ombro direito, volte um pouquinho as pernas.
Muito bom. Vamos retornar as duas pernas, descruzá-las e nos observar por alguns instantes. Então, vamos repetir essa mesma sequência com a perna esquerda, primeiro trazendo ela próxima ao tronco. Tem. E aí, nós vamos estender a perna esquerda, segurar onde preferir. Note, pessoal, que às vezes você não consegue ficar com a perna totalmente estendida. Isso não é uma condição fixa. Tem dias que você está com dor, tem dias que você está menos flexível. Isso é normal, não tem problema. E aí, flexiona esse joelho, faz o 4 com as pernas e vamos trazer a perna direita agora. E retorna o pé para o chão. Termina de passar a perna esquerda, mão direita segura o joelho esquerdo, traz as pernas para o chão. E aí você estende ou coloca sua mão lá atrás da cabeça, escolhe onde vai ficar o olhar. Retorna devagar e se observa. Perceba o que o seu corpo te diz depois de fazer tudo isso. Muito bom. E agora, pessoal, nós vamos testar aquela pressão da cervical para aqueles que não fazem as invertidas. Isso é uma forma muito legal de sentir o que acontece com a cervical durante a invertida. Então, nós vamos entrelaçar os nossos dedos e levar as mãos lá atrás da cabeça. Primeiro, os cotovelos caem para os lados, deixa os braços bem abertos. Lembre-se de soltar bem a cabeça nas mãos. Os cotovelos apontam lá para cima e as mãos tiram a cabeça do chão e você leva o queixo no peito.
Retorna a cabeça para o chão. Pode soltar as mãos, se observa. Muito bom. E nós vamos seguir daqui para uma invertida. A invertida que nós vamos fazer, ela é um pouco mais puxada, por isso eu vou dar uma ousa invertida como opção, tá? E eu sempre vou dar as orientações, as contraindicações. Então, se você é uma pessoa que tem quaisquer tipos de problema de pressão alta, problemas cardiorrespiratórios, se está gestante, se comeu há pouco tempo, enfim, se tem problemas na coluna, tudo isso são contraindicações e você precisa ver se pode mesmo fazer certos tipos de invertida, tá? Nós vamos fazer Sarvangasana, que é comumente chamado de vela, mas é a postura panfísica na tradução. Mas caso você não faça, você vai fazer Ardha Halasana, o meio arado. Vamos começar com Ardha Halasana e do Ardha Halasana eu vou passar para a vela para aqueles que forem fazer a vela. Para fazer Ardha Halasana, vamos manter os braços no chão ao lado do corpo, palmas das mãos voltadas para baixo e vamos estender nossas pernas lá para cima. Aqui estamos em Ardha Halasana. Você pode flexionar os seus joelhos se for necessário e se ainda assim for necessário, você pode segurar suas pernas com as mãos, tá? Então aqui você está em Ardha Halasana, caso você não vá seguir para Sarvangasana. Se você vai seguir para Sarvangasana, vai dar um leve impulso, tirando o quadril do chão. As mãos vão segurar nas costas e você vai levando essas mãos para a parte alta das costas. A perna quer ficar 90 graus com o chão, não mexe o pescoço e a cabeça aqui. Permaneça o tempo que for necessário. Flexiona os joelhos e retorna devagar. Pode levar os seus braços tanto lá para o chão quanto para o seu quadril mesmo. O importante é que você vá encaixando vértebra por vértebra no chão. Controle, controle da volta. Isso. Mantenha os joelhos flexionados, se observe um pouquinho. Muito bom. E como nós fizemos essa pressão na cervical e depois fizemos ainda Sarvangasana invertida, nós vamos fazer uma extensão na cervical ao invés de uma flexão. Vamos fazer Matsyasana, o peixe, a postura nova. Vocês já sabem, pessoal, na postura nova do peixe você pode fazer tanto com as suas pernas estendidas e os braços lá por baixo das pernas, desde que você toque bem os seus cotovelos no chão, mas você também pode fazer com as pernas em lótus. E aí você segura os seus dedões e apoia bem o cotovelo no chão. O importante aqui é que você leve o topo da cabeça lá no chão, olhando para trás. Retorna devagar, se observa um pouquinho, desfaça as pernas, se observe.
Percebam que eu evito deixar vocês muito tempo em Matsyasana, porque eu quero, de fato, proteger a cervical de vocês, tá bom? Tem gente que consegue ficar um tempão, mas aqui eu acho legal a gente se preservar, tá? Muito bom. Aqui vamos trazer um conforto para a lombar, fazendo Pavanamuktasana, postura de liberação de gases, trazendo agora ambas as pernas com os joelhos flexionados próximas ao tronco e abraçando-as pela frente dos joelhos. Lembre-se do vigor e ao mesmo tempo do relaxamento do esforço. Se você quiser, pode fazer um balancinho que vai massagear a sua lombar contra o chão. Para completar a postura, nós vamos levar a nossa testa em direção aos joelhos, colando o queixo no peito. E retorne primeiro a cabeça e depois os pés. Se observe por alguns instantes. Perfeito. Muito bom. Nós vamos nos virar, ficando deitadas de bruços. Então, em decúbito ventral, com o ventre no chão. Primeiro, você apenas sente o seu corpo nessa nova posição. E nós vamos trabalhar com a parte baixa das costas, fazendo Salamba Bhujangasana, que é a postura da esfinge, ok? Então, nós vamos levar os antebraços no chão, lembrando sempre das pernas estarem. Dessa vez, eu quero as pernas unidas, tá bom? E estendidas. Posicione os seus cotovelos mais ou menos aí na altura dos seus ombros. Olhe para frente, sinta a parte baixa das costas. Mantenha o peito aberto. Muito bom. Você sempre pode voltar antes de eu falar, tá bom? Daqui você vai desmontar a postura, voltar lá para baixo, descansar um pouquinho a cabeça nas mãos. E entrar em Balasana. Balança na postura da criança ou da reverência. Nós vamos nos sentar sobre nossos calcanhares e levar a testa no chão. Permaneça aqui um tempinho. Essa é uma postura de descanso.
Devagar, nós vamos entrar em 4 apoios no gato. Vou só prender meu cabelo. Então, daqui, nós vamos entrar em 4 apoios no gato. E vamos fazer aquele movimento que a nossa coluna acompanha a nossa respiração. Então, inspirando, olhamos lá para frente. Expiramos, fazendo C com a coluna. E na próxima expiração, retorne para a postura neutra do gato. Daqui, pessoal, nós vamos passar para a postura do cachorro. Então, para fazer o cachorro, o que nós vamos fazer? Nós vamos ativar as pontas dos pés lá no chão. Vamos tirar os joelhos e o quadril, mantendo os joelhos flexionados, o quadril aponta lá para o teto, tá? Mantenha a sua cabeça alinhada com os seus braços. Você pode tentar esticar os joelhos, mas não precisa. E você também pode fazer um balancinho, um pedalinho, levando cada vez um pé mais próximo ao chão. Permaneça aí um pouquinho. Retornamos para o gato, levando os pés lá no chão e vamos descansar novamente em Balasana. De Balasana, passamos para Vajrasana, a postura do raio ou do diamante. Nós vamos apenas subir a coluna, erguer a coluna. Cabeça é a última que sobe. Se observa um pouquinho em Vajrasana. Muito bom. Nós vamos levar nossas pernas para frente. E vamos lá para a ponta do tapete. Na ponta do tapete, com os joelhos flexionados, né, as pernas bem próximas do corpo, nós vamos abraçar a perna e tirar os pés do chão, buscando um ponto de equilíbrio. Se você sentir facilidade com os olhos abertos e olhando para frente, você pode levar a testa nos joelhos.
Retorne os pés para o chão. Siga na ponta do seu tapete com os joelhos flexionados. E nós vamos nos deitar usando na Alcáçana o barco. Então, vá lá bem na pontinha do seu tapete. Comece a arredondar a coluna. Tem um espacinho da parede, tá, pessoal? Eu tô vendo que vira um pouquinho para trás, porque eu tenho que ter espaço para deitar e eu tenho que ter espaço para estender as minhas pernas. Então, eu vou deitando, deitando e vou erguendo as minhas pernas para entrar no barco. Ah, não consigo erguer as pernas, não tem problema. Pode manter elas no chão. O importante é que você sinta a ação abdominal, tá bom? Então, chegue aí no momento do barco e permaneça um pouquinho. Deite completamente, não vou exagerar com vocês. Se ajeite aí, mantenha ainda os joelhos flexionados, se observe um pouquinho. Vamos fazer mais uma invertida, então todas aquelas contraindicações se repetem, tá bem? Essa é uma invertida bem tranquila, vamos fazer Setu Bandhasana, a meia ponte ou ponte amarrada. Os braços ao longo do corpo, apoiados no chão, palmas das mãos bem apoiadas. Vamos usar quadríceps, vamos usar abdômen, vamos usar glúteos para tirar os quadris do chão. Chegando no limite confortável, você para e mantém. Cuidado para não ir descendo, use a musculatura. E aí, vá levando vértebra por vértebra no chão, tocando toda a coluna, se observe. E para encerrar a parte dos asanas, vamos fazer Pavanamuktasana novamente, porém dessa vez só a parte das pernas, tá bom? Então vamos trazer ambas as pernas flexionadas, abraçando-as pela frente dos joelhos e se observe um pouquinho. Muito bom. Retorne seus pés para o chão e já deixe suas pernas escorregarem para o chão. Você escolhe, mas se for possível, você deixa as pernas estendidas, separadas na largura do seu tapetinho. Os pés caem para fora, os braços estão um pouquinho afastados do corpo, abrindo um espaço nas axilas. Palmas das mãos estão voltadas para cima. Se os olhos ainda não estão fechados, eles se fecham agora. E você entra em Shavasana, que será a nossa postura de relaxamento. Se for necessário, aqui em Shavasana, você pode fazer alguma adaptação. Então, mudar a forma que está a sua perna. Você pode pegar almofadas, cobertores, enfim. O importante é que você se sinta bem para relaxar.
E agora, a princípio, você só se observa como fez lá no começo da aula. Da mesma forma, olhando do mais denso para o mais sutil, do mais grosseiro para o mais sutil, de fora para dentro. Você então compara as anotações mentais que foram feitas no começo da aula e aquelas que estão sendo feitas agora. E aos poucos você vai permitindo que o seu corpo se entregue ainda mais ao chão. Como se você estivesse deitado na areia da praia, na beira do mar. Uma areia quentinha e agradável. Ela não é muito mole, ela não é muito dura. Você não vai se afogar, nada de ruim vai acontecer. E as ondas do mar vão se aproximando. E você sente elas tocando os seus pés. Onde as ondas do mar tocam, você relaxa mais. E essas ondas vão tocando cada vez mais alto. Seu corpo ainda está na areia e você sente ele afundando um pouquinho mais na areia, conforme você relaxa. Vai sentindo até que a onda alcance lá atrás na sua cabeça e que você possa relaxar ela também. Visualize isso. Sinta isso. Quando você sentir que o seu corpo está totalmente entregue ao chão, você não precisa fazer mais nada. Apenas deixe que sua mente passeie por este corpo em silêncio por alguns instantes.
Aos poucos você vai adotando respirações mais profundas e lentas. Comece a fazer movimentos sutis com as pontas dos dedos da mão, dos pés. E esses movimentos levam a outros movimentos que levam a outros movimentos. Você vai ouvindo o seu corpo e fazendo tudo o que ele te pede, seja bocejar, seja espreguiçar, torcer, enfim, você fica à vontade. Este momento é seu para fazer o que você quiser. Devagar, no seu tempo, você vai se colocando sentada com a coluna ereta e as pernas cruzadas. Da forma que você preferir, da forma que você se sentir mais confortável. Os olhos fechados, você presta atenção na sua respiração. Tente prestar atenção sem interferir. É difícil, mas é um exercício. Então, nós começamos a de fato interferir agora, tornando a nossa respiração mais lenta e mais ritmada, fazendo com que o nosso tempo de inspiração, de puxar o ar, seja metade do tempo de soltar o ar de expiração. Se possível, você também acrescenta uma pausa respiratória quando estiver com os pulmões cheios de ar. Vamos interferir ainda mais. Durante a pausa respiratória, eu quero que vocês façam Jalandhara-bandha, que é a nossa trava de pescoço. Você vai levar o seu queixo lá no peito. E aí, para expirar, volta. É apenas durante a pausa respiratória que você leva o queixo lá no peito, tá bom?
Então, nós vamos, enfim, fazer uma última modificação. Nós vamos acrescentar as mãos, pois faremos Nadi Shuddhi Pranayama, que é a respiração das narinas alternadas. Também podemos chamar de Nadi Shodhana, Anuloma Viloma, enfim, tem mais de um nome para este pranayama. Como é que nós vamos fazer? O nosso polegar direito fecha a nossa narina direita. O anelar mínimo fecha a narina esquerda. Você pode manter os dedos indicadores e médio voltados para baixo ou apoiados na sua testa, como você preferir. E a respiração vai funcionar desta forma. Comece inspirando pela narina esquerda, pausa, expire pela narina direita, inspire pela narina direita, pausa. Expire pela esquerda, inspire pela esquerda, pausa. Vai fazendo este ciclo, ok? Então vamos lá. Depois da última expiração pela narina esquerda, mantenha os olhos fechados, perceba como está a sua respiração agora e foque nela. Como ela acontece, onde ela acontece, em que tempo ela acontece, a qualidade do ar que entra e do ar que sai também.
Se você quiser e puder, você permanece mais tempo nesse estado meditativo. Se não, nossa aula se encerra por aqui. Namastê. Muito obrigada pela aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado, que tenham praticado bem. Se tiverem quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para me chamar nos canais que vocês já conhecem. E apenas, avisando novamente, reforçando que agora em outubro nossas aulas vão mudar, nossas aulas serão de segunda e quarta. Então, esta foi nossa última semana, a última aula da semana e a última aula do mês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.